Saúde todos com a paz do Senhor, amém? Estende as suas duas mãos para cá e ore junto comigo. Soberano Deus e eterno Pai, obrigada, Jesus, pela honra e a oportunidade de estar na Tua presença, Senhor. Estamos, meu Pai, sedentos do Senhor. Queremos, meu Pai, conhecer mais de Ti, ó Deus. Nós sabemos, Deus, que Tu és a nossa maior herança, a nossa maior riqueza. Nós não temos outro bem além do Senhor Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor possa abençoar essa palavra hoje à noite, Senhor. Que possamos, meu Pai, sair daqui cheios, meu Pai, cheios do Senhor, até que não haja mais espaço, ó Deus. Vem, Espírito Santo, sobre este lugar. Tu, Deus, tem o poder de operar neste lugar da forma que Tu quiser, Senhor. Então, que o Senhor possa abençoar a vida do presbítero Sérgio e que a palavra do Senhor, Pai, venha fluir em nosso coração, porque a Tua palavra, Deus, ela gera mudança em nós. Eu te peço, fica conosco esta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Essa noite a palavra vai ser breve, mas eu vou contar uma história muito famosa e muito linda e emocionante. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Aleluia, Jesus. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém? Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, essa história, a maioria de nós conhecemos. A história no grande dia em que Davi se tornou rei. O grande dia em que Davi foi escolhido por Deus. Entenda bem, ele não foi escolhido pelo rei Saul, ele não foi escolhido pelo seu pai, ele não foi escolhido por algum homem da terra, mas sim pelo próprio Deus. E como nós sabemos, que quando alguém é escolhido do Senhor, esse alguém, ele, por onde quer que ele passe, ele, de uma certa forma, cara, ele deixa algo espiritual para nos ensinar. E nessa noite eu aprendi muito aqui, lendo a história de Davi, na verdade, a história toda. Sabe, o que me intrigou uma parte aqui, meus amados, é que quando Samuel, ele foi designado por Deus a ir até a casa de Jessé, pai de Davi, para escolher, porque Deus ele já tinha escolhido o rei de Israel. Só que quando Samuel chegou lá na casa de Jessé, ele olhou assim, sabe, e tinha vários filhos, e tinha deles que era até oficial do exército de Israel, cara. Eu aprendi uma coisa. Deus, ele, até mesmo no versículo 7, antes, ele fala que Deus, ele não olha para a nossa estatura, ele não olha para o que nós temos, ele não olha para o que nós vestimos, ele não olha para nada disso. Porque quem olha para isso somos nós, o ser humano, o homem. É quem olha para a carcaça. Mas o Senhor também fala, no mesmo versículo 7, ele fala que Jesus, o nosso Deus, ele olha para o coração, que é o mais importante. E quando Deus designou a Samuel a ir até a casa de Jessé para escolher o novo rei, passou os filhos de Jessé, todos eles, cara. Eu até imagino que quando Samuel chegou lá na casa dele, que falou, a notícia que Deus iria ungir o rei ali, eu até imagino o pai de Jessé, Jessé, o pai de Davi, até imagino que ele, na mesma hora, imaginou que poderia ser
o oficial do exército de Israel. Um homem estruturado, um homem muito grande, né? Forte. Só que Deus, ele não olha para isso, cara. Aí olha como Deus nos surpreende. Tava lá aquele pastor de ovelhas, tão simples, rapaz, o garotinho. Um garotinho que talvez ninguém dava nada por ele. Um garotinho que talvez que quando alguém olhasse assim para ele, disse, não, aí é apenas um pastorzinho de ovelha que obedece seu pai. E Davi, ele era muito obediente, cara. Muito obediente. Quando seu pai mandava ele pastorar as ovelhas, ele ia sem reclamar, sem murmurar. E muitas das vezes nós, quando Deus nos dá uma missão, quando Deus nos dá algo para que a gente possa fazer, a gente começa a murmurar, começa a reclamar. A maioria das vezes. Meus amados, aquele moço ruivo, de aparência elegante, ele agradou o coração do Senhor. Sabe por quê? Porque além dele ser obediente com o seu pai, ele obedecia a palavra de Deus. Só que a palavra do Senhor aqui no versículo 13 diz que desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou em Davi. O que eu aprendo aqui? Então quer dizer que antes, até então, o Senhor ele não era com Davi ainda. Mas Davi ele matou o urso, salvou as ovelhas, protegeu as ovelhas do seu pai. Mas mesmo assim, Davi já tinha feito coisas maravilhosas, cara. Sabe por quê? Porque ele acreditava no potencial dele. E acima de tudo, ele sabia que Deus protegia ele. Ele sabia disso, cara. Só que a gente hoje em dia, quando a gente começa a pegar essa palavra de Deus, pode prestar atenção, se você começar a analisar as escrituras do Senhor, se você começar a praticar essa palavra de Deus, você nunca mais vai ser o mesmo, nunca. E desde aquele dia, Davi, ele começou a entender o reino espiritual de Deus. Saul estava perturbado, cara. Saul estava, entre aspas, endemoniado lá com maus espíritos. Porque ele sabia que o Senhor não era mais com ele. Porque ele tinha desobedecido a voz de Deus. E para você ter ideia, o poder espiritual que tem na obediência. Não basta só a gente obedecer aos nossos pais terrenos, não basta a gente só obedecer ao nosso chefe, não basta a gente somente obedecer ao nosso patrão, não basta somente a gente obedecer a um líder, ao nosso pastor, mas nós temos que obedecer a Deus, principalmente, cara. A obediência, ela nos deixa uma pessoa mais leve, porque as pessoas veem a diferença em nós. As pessoas começam a enxergar que você é diferente em todos os lugares que você chega. E Davi, por onde ele passava, ele tinha vitórias, tinha conquistas. Agora sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor, ele era com Davi. E Davi, apesar das suas falhas, apesar das suas fraquezas, Davi, ele sabia reconhecer os seus erros. Ele sabia reconhecer os seus erros. É o que nós precisamos aprender hoje. É saber reconhecer os nossos erros diante do Senhor. É deixar o Espírito Santo de Deus crescer em nós. É que nós possamos diminuir, que Ele cresça em nós. É que a palavra do Senhor possa crescer em nossas vidas e que nós possamos diminuir cada vez mais, cara. É que cada vez mais você e eu, nós possamos ter uma visão espiritual diferente. Não é querendo ser melhor que ninguém, não é querendo ser melhor que fulano, não. A gente precisa ser diferente das pessoas. Aonde quer que você esteja, meu querido, seja a diferença. Davi, ele reinou Israel por muitos anos. E
não teve outro rei maior do que Davi, cara. Davi foi um rei extraordinário, onde ele obedecia ao Senhor, onde que ele não perdia batalhas. E o povo de Israel saía alegre para as batalhas, sabe por quê? Porque o povo sabia e tinha certeza das vitórias. Porque ele sabia, porque Deus estava com o seu povo. E muitas das vezes, meus queridos, nós, seres humanos, nós aqui mesmo na igreja ou de outros lugares, nós começamos a murmurar contra o Senhor. A gente não sabe as grandezas do Senhor, a gente não sabe o que o Senhor quer para nós. Sabe por quê? Porque a gente não analisa as Escrituras, porque a gente não ora mais como a gente orava antes. Quantas vezes e quantas pessoas já passaram por mim hoje, disseram: olha, cara, quando eu aceitei Jesus era uma coisa. Eu orava todos os dias, e eu via a presença de Deus na minha vida, eu sentia a presença de Deus na minha vida, só que hoje eu relaxei, só que hoje eu não faço mais o que eu fazia antes, hoje eu não oro mais, hoje eu não busco mais como eu buscava antes, e assim vai se acomodando, e a gente acaba se esfriando na fé, coisa que não pode acontecer entre eu e você, cara. O Espírito Santo de Deus, ele está todos os dias falando aos nossos corações o quão é importante a gente analisar as Escrituras, o quão é importante a gente ler a Palavra de Deus, o quão é importante a gente tomar o conhecimento daquilo que Deus quer para nós, daquilo que Deus quer para nossas vidas. Todo mundo quer chegar aqui no altar, chegar aqui no louvor, chegar aqui na peça, ser usado por Deus, ver as pessoas admirando você pelo poder de Deus na tua vida, mas buscar, meu querido, para que isso possa acontecer, é uma coisa rara de se acontecer. E quando Davi foi ungido, ele entendeu o poder de Deus na sua vida. Cara, Davi, um cara simples, um cara que extraordinário, rei Davi, segundo o coração de Deus. Imagina aí, cara, um ser humano de carne igual eu e você, segundo o coração de Deus. Aí é onde entra uma pergunta que não deixa nos calar. Será que é possível a gente ser igual como Davi foi? Lógico que é, meus amados. Por mais que esteja difícil, por mais que o mundo hoje esteja difícil, mas a gente não está aqui, não é para avisar o mundo, a gente não está aqui, não é para aprender com o mundo, a gente está aqui para aprender com o Senhor. Você vem à igreja, meus amados, você e eu vem à igreja, escute bem o que eu vou falar para você. Você vem à igreja, não é só para se aproximar de Deus ou ter mais comunhão de Deus. Não é somente para isso, mas para ser preparado para grandes coisas. Grandes coisas. E coisas essas que somente o Espírito Santo de Deus sabe revelar. A gente nunca imaginou aquilo que o Senhor poderia nos oferecer ou poderia nos dar. A gente nunca imaginou, mas tem coisas aqui, tem homens e mulheres aqui nessa noite que tem o potencial de fazer grandes coisas aqui nessa terra, não somente aqui nesse ministério, mas nessa terra, nessa geração, cara. Eu e você podemos mais do que você imagina. Você, o seu potencial, meu querido, você tem mais potencial do que você imagina. Agora basta você acreditar em você, basta você crer que Deus pode fazer acontecer na tua vida. Se eu e você não acreditar que o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que nunca perdeu sequer nada em suas batalhas, meu querido, você jamais será uma pessoa e jamais andará com a cabeça baixa, jamais andará com derrota, você jamais andará com tristeza, você jamais andará com seu coração triste. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor, ele habita nos nossos corações, porque o Espírito do Senhor, ele habita dentro de mim, dentro de você, cara.
Quantas e quantas vezes o Senhor tem que usar o pastor, quantas e quantas vezes o Senhor tem que usar a pastora, o presbítero, o diácono, o obreiro, para falar o que nós devemos fazer, cara. Quantas e quantas vezes Davi só recebeu uma ordem do Senhor e obedeceu. E muitas das vezes a gente obedece 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, e a gente não obedece. É triste, é lamentável. Mas, meus amados, em pleno século 21, em pleno mundo em que nós estamos vivendo hoje, é possível sim ser uma pessoa, um referencial de Deus. É possível sim a gente chegar nos lugares e as pessoas enxergar a presença de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque isso não vai depender do nosso pastor, isso não vai depender do nosso irmãozinho, isso vai depender de mim e de você. Isso depende de nós. A partir do momento em que nós damos os nossos primeiros passos, pronto, meus amados, deixe Jesus no controle. É por isso que eu imagino todos os dias Davi louvando o Senhor com sua harpa. Eu imagino Davi todos os dias louvando o Senhor pelas grandezas maravilhosas que o Senhor tem feito nas batalhas. Eu imagino Davi louvando ao Senhor pelas vitórias. Eu imagino Davi, cara, louvando o Senhor, sabe, lá no seu cantinho com a sua harpa, ali somente ele e o Espírito Santo de Deus. Eu imagino isso, cara, o cara mais simples e o rei mais simples que existiu na Bíblia, e mesmo assim o rei mais reverenciado, o rei mais visto na Bíblia, o rei mais querido em Israel, o homem segundo o coração de Deus. Quando o Senhor lhe dava ordem, ele obedecia. Meus amados, hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer pairar sobre as nossas vidas, ele quer habitar em nossas vidas. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer viver dentro de nós. Só que existe uma coisa, meus amados, existe uma coisa chamada cavaleirismo. Ele só habita dentro de você e de mim se você permitir, se você der espaço para ele, se você deixar ele entrar, se você deixar ele governar a tua vida, se você deixar ele governar seu centro da tua vida. Porque ele não entra, o Espírito Santo de Deus, sabe, Jesus, ele não entra onde ele não é permitido. Ele não entra, cara, porque ele é cavalheiro, ele entende, ele respeita a minha e a sua opinião. Agora, cabe a nós abrirmos para o Senhor, cabe a nós abrir os nossos corações, cara. Sabe, uma das coisas que eu mais vivi e temi na minha vida foi quando eu percebi que eu tinha um coração de pedra. Até então, quando eu recebi uma palavra de Deus em uma ministração usada, o Senhor usando o pastor João Batista, isso faz muito tempo, e eu lembro que não era nem a Batista Alcaná ainda, era Primitiva. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu ainda eu costumava ficar aqui, que o som era aqui, né? O som era aqui, a igreja toda forrada, com aquelas patacas muito massa. E eu lembro que eu ali, cara, paradinho, o Senhor ministrando aqui, usando o pastor João Batista, e eu recebi essa palavra sobre o coração de pedra, que o Senhor queria transformar corações de pedra em corações de carne. E desde então, o meu coração nunca mais foi o mesmo. Agora, sabe por quê? Porque eu me abri e deixei ele entrar em mim. Nessa época eu acho que tinha 14 a 15 anos, nessa faixa etária. Era tão feinho, rapaz. Mas hoje eu estou muito bonito, graças a Deus. Meus amados, que ele cresça e que nós diminuamos. Que o Espírito do Senhor nessa noite possa crescer dentro de você. Seja humilde, seja simples,
mas nunca perca a sua essência. Vamos ficar de pé? Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. Aleluia, Jesus. Mas a fechada, Senhor, meu Deus, é você. Ó Pai querido, que nós venhamos diminuir, Senhor, diante do Senhor, Pai. Eu também E que Teu Espírito Santo, Deus, possa crescer em nossas vidas nessa noite, Jesus. Ó Jesus, paira sobre as nossas vidas nessa noite, Deus. Face, me espanto. Recebe aí nos céus, Pai, peso da o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo Aleluia. quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É abençoa, Senhor, tudo essa noite, sobre você. Pai querido, que os corações que aqui estão, Senhor, que seja transformado, Pai querido, que seja preenchido o Teu amor, Pai. Que os corações que aqui estão, Jesus, sai desse lugar, Pai querido, um coração de carne, Jesus, um coração quebrantado, Senhor. Ó Pai querido, paira sobre as vidas que aqui estão, Jesus. Pode entrar, Jesus, em nossas vidas. Ó Pai querido, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Tu és o Rei dos Reis. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Segura aí. Igreja do Senhor, que Ele cresça. Igreja do Senhor, Jesus. Nessa noite, eu sei que faltaram muitas pessoas, mas a gente não deve deixar a oportunidade passar. Tudo isso aqui que nós estamos vivendo aqui agora nesse exato momento, ele nunca mais vai voltar. Por isso eu quero pedir para você nessa noite, feche seus olhos, converse com o papai, converse com o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar. Lembre-se de onde o Senhor te tirou. Sabe? Esse louvor, eu lembro ele lá no encontro com Deus, onde eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor. Menos de mim, menos agora é o Senhor. Entregue tudo para Ele. Aleluia, Jesus. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todos
seu amor, de infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça. Se você quiser vir aqui à frente eu nessa noite, diminua. se você quiser vir aqui à frente nessa noite, eu quero orar por você. Eu me constranja com a sua Aleluia, glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. A igreja, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Nós nos constrangemos, Pai, diante da tua face, e todo seu amor, infinita humildade. Sabe, meu querido, eu lembro desse louvor lá no encontro com Deus, onde eu tive a oportunidade de eu ver e sentir a presença de Deus como eu nunca senti na minha vida. Foi lá onde o Espírito Santo de Deus tocou e o meu corpo, ele desabou, porque eu não aguentava a presença de Deus naquele lugar, naquele ambiente. E nessa noite, meu querido, se você está aqui nessa noite, se você quer uma oração, se você quer orar, eu peço a você, venha aqui até a frente. Eu quero pedir ao pastor João Batista para orar pela sua vida. Não importa, meu querido, não importa o que você esteja passando, o Senhor, Ele sabe das nossas necessidades. É Ele que preenche tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que eu e você precisa. Não é o homem que pode preencher, é o Senhor. Então, meu querido, se você nessa noite precisa, vem aqui à frente. Não tenha vergonha, não tenha vergonha, meu querido, porque está aqui o Espírito Santo de Deus. Ele quer falar com o Senhor, Ele quer falar com você, meus amados. Sabe, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pelo teu casamento, eu quero orar pelo teu relacionamento, eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pelo teu trabalho, pela tua estabilidade. Que tudo isso, meu querido, eu peço ao Senhor nessa noite que dê verdadeiramente uma unção poderosa, Jesus, sobre o teu povo, Deus. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. Aleluia, Jesus. Infinita humildade. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, por ser um Pai tão amoroso conosco, por ser um Pai, Senhor, tão protetor conosco, Senhor. E eu quero, Senhor, agradecer pela tua igreja, Pai. Que nessa noite, Senhor Jesus, que cada um que veio aqui nessa noite, Pai querido, que saia desse lugar, Jesus, transformado. Que saia desse lugar, Jesus, com o coração leve. Que saia desse lugar, Jesus, transbordando da tua presença, Pai. Que cada um que está aqui nessa noite, Jesus, eu peço, Pai, ao teu Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa pairar sobre todas as áreas de sua vida. Ó Deus, Pai, obrigado, Jesus. Seja o centro, Pai querido, de todas as coisas. Seja o centro desse lugar. Seja o centro, Senhor, das nossas vidas. Seja o centro, Senhor, de cada louvor, Pai. E nós queremos te agradecer, Pai querido, te dizer, eu quero te dizer, meu Pai, nessa noite, que eu te amo, Jesus. Eu te amo, Pai. Pra sempre. Amém. Eu agradeço, meu Pai, Jesus, que nessa noite o Senhor possa
te falar mais e mais. E que nessa noite, meus amados, que essa palavra de Deus você possa guardar no seu coração. E eu faço um pedido para você nessa noite. Aprenda mais com Davi. Aprenda mais. Nós precisamos aprender mais a adorar o Senhor. Nós precisamos mais adorar. Nós precisamos aprender mais dessa palavra. Não basta a gente somente ler a palavra de Deus. Não basta a gente somente louvar o Senhor. Mas nós precisamos praticá-la. Nós precisamos pôr em prática em nossas vidas. Sabe por quê, meus amados? Olha o peso espiritual que eu e você carrega todos os dias. Por onde quer que você anda, por onde quer que eu ando, nós carregamos um peso espiritual. Sabe qual? Eu e você, nós somos representantes do Deus Altíssimo. E isso, nós temos que zelar por isso. Eu agradeço a oportunidade de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Para você que está nos vendo pela live, nós vamos encerrar. E também o nosso canal no YouTube, o canal Batista Elcaná. E você que está nos vendo por alguma plataforma, você vai receber uma bênção agora em nome de Jesus, viu? Que o grande amor de Deus Pai, que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. E a igreja do Senhor diz: amém e glória a Deus. Que Deus abençoe, tudo de bom em nome de Jesus.